Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Essa daqui é a continuação da nossa aula sobre filtragem colaborativa baseada em modelos. No vídeo passado, eu apresentei para vocês basicamente dois métodos. O primeiro deles foi o baseline, onde a gente calculava, né, a nota que o usuário daria para o item I por meio da média global, mais o viés do usuário, mais o viés do item. Aí eu apresentei para vocês como que esses dois caras aqui são calculados. Aqui a média global também, né, tranquilo. E depois eu apresentei para vocês o método SVD, que realiza a decomposição de uma matriz R em três matrizes separadas, né? Então você tem a matriz P, a matriz sigma e a matriz Q transposta, né? Então aqui eu tenho usuários por itens, aqui eu tenho usuários por fatores, aqui eu tenho fatores por fatores e aqui eu tenho fatores por itens, né? E aí quando eu faço a multiplicação, quero, por exemplo, calcular qual nota que esse usuário daria para esse item. Então vou naquela linha correspondente daquele usuário, vou na coluna correspondente àquele item e faço a multiplicação desses três vetores, né? E aí com isso eu obtenho o resultado, né? E então essa multiplicação, pessoal, a gente pode definir ela assim, né? Então eu poderia ter aqui o baseline, né? Onde nesse caso aqui eu estaria criando essa matriz R como sendo a própria matriz R original menos a média global e menos o BU menos o BI lá do usuário, que seria menos BUI, na verdade, né? Então essa matriz R aqui seria apenas dos offsets em relação aos vieses, né? E quando eu faço isso, eu depois, na hora de calcular a predição, eu tenho que somar de volta aqui esse BUI, né? E aí depois eu faço, né, um somatório com F variando de 1 até K, né, onde K aqui é o tamanho aqui dessa dimensão, né, ó, essa dimensão aqui é K, aqui também é K, né, K, e aqui também é K, né. Então, o F variando de 1 até K, eu pego lá o P de UF vezes o sigma, né? O sigma de F. O sigma é com minúsculo, né? O sigma de F vezes o Q de IF, né? Então essa fórmula aqui, pessoal, é para calcular a predição, uma vez que eu tenha essas três matrizes aqui já decompostas e reduzidas também, né? Bom, no caso, pessoal, eu tinha falado para vocês que um problema que existe aí é que a matriz de notas, que é essa aqui, né? Você tem um problema aí que essa matriz ela é muito esparsa e essa esparsidade ela é ruim porque você vai ter muitos valores aqui que são de certa maneira zero, né? Mas esse valor zero indica que é um valor desconhecido, tá? E não valor zero de fato, tá? E isso tem um problema, né? Porque quando você aplica o SVD, você vai acabar distorcendo muito os seus dados.
E aí, por conta disso, surgiu a ideia de você fazer essa decomposição por meio de aprendizado de máquina, né? Então, você tem o problema da matriz incompleta, que eu acabei de falar. Além disso, o SVD da álgebra, tá, ele é muito lento também, né? Então, se você usar isso num conjunto de dados que é muito grande, você pode ter problemas aí de memória e até tempo mesmo para poder calcular essa decomposição. Bom, e aí então o gradiente descendente considera apenas os valores conhecidos dessa matriz R, tá? Então da matriz R você vai pegar apenas aqueles valores que de fato o usuário, né, interagiu, aqueles pares, né, de usuário-item que são conhecidos. Aí a gente usa uma métrica de erro como o RMSE para otimizar essas matrizes da decomposição, que seria a matriz P e a matriz Q. Tá? A matriz sigma, nesse caso, pessoal, ela não vai ser necessária porque a gente pode englobar as informações da matriz sigma nas duas matrizes P e Q automaticamente por meio do ajuste, do treinamento dessas duas. Tá? Então, por isso que não precisa, não usa, né, a matriz sigma, a gente trabalha apenas com as matrizes P e Q. Então, olha só aqui, ó. Esse aqui é o SVD original. Então, a matriz R ela é calculada por meio da multiplicação das três matrizes, P, sigma e Q transposta. Ou então você pode adicionar o viés, tá? Que é esse cara aqui, que é o BUI, né? Que é o Mi mais BU mais BI, tá? E depois somar isso à multiplicação das três matrizes, sendo que essas três matrizes aqui, então, elas vão conter ali os offsets, né, em relação à média global. Bom, e aí no gradiente descendente, pessoal, a gente vai remover então essa matriz sigma daqui do meio e vai permanecer apenas com a multiplicação de P vezes Q transposta e adicionando também o viés. E aí isso pode ser melhor especificado por meio dessa fórmula que está aqui, ó. Então, a gente vai ter a nota predita do usuário U para o item I vai ser o viés do usuário mais o viés do item, que é calculado por meio disso daqui, né? Mais o somatório, né, dos fatores variando de 1 até k, onde k é um valor que foi pré-definido, dos dois vetores, tá? P e Q. Né? Então eu vou ter a matriz P, que é usuários por fatores, e a matriz Q transposta, que é fatores por itens. E aí eu vou, além disso também, né, eu vou ter o viés do usuário, o viés do item e a média global, que é uma constante. Né? Então, aqui eu vou ter, para cada usuário, eu vou ter um valor aqui, né, de viés para ele. Para cada item também eu vou ter um viés. E aí, para calcular essa predição, eu vou pegar lá aquele valor do usuário, vou somar com a média global, aquele item também eu vou pegar aquele valor, tá? Esse aqui vai ser esse somatório que está aqui. E depois mais essa segunda parte, que é pegar aquele vetor daquele usuário, pegar a coluna correspondente àquele item, né, fazendo a multiplicação dessas duas coisas e somando com isso, somando com isso e somando com isso. Vai te dar a predição. Beleza? Bom, isso desde que essas duas matrizes aqui, ó, e o BU e o BI, estejam treinados, tá? Então você vai precisar treinar isso daqui. Né? Bom, para a gente fazer esse treinamento, a gente vai tentar
minimizar o erro quadrático médio, né, que é o RMSE. O RMSE é definido por meio dessa fórmula que está aí, ó. Então, o que é o K? Né? O K vai ser o conjunto de pares, o I, cuja nota é conhecida. Conhecida. Quer dizer, que está lá no seu conjunto de treinamento, né? Bom, então uma vez que a gente tem esses valores, essas notas conhecidas, nota que eu digo aqui nesse caso é o R, o I, tá na nossa fórmula, que é exatamente essa daqui. Aí a gente vai ter a predição, que é o que o nosso modelo vai gerar. Então imagina que você tem um modelo que consiste então nas duas matrizes P, Q, o vetor BU e o vetor BI. A gente vai encontrar lá aquele cálculo, né, daquela nota. Imagina que esse modelo está pronto para a gente, tá? Então aí a gente vai encontrar um R e o I baseado nesse modelo, que vai ser esse cara aqui. Aí a gente vai comparar ele com a nota real, com essa nota real aqui, elevando ao quadrado para potencializar esse erro, somando isso para todos os pares de usuário item com nota conhecida, normaliza e tira a raiz quadrada. Tá? Então esse aí é o valor do RMSE. Então, quanto menor esse RMSE, mais preciso é esse modelo, mais ele consegue adivinhar ou predizer as notas desses pares aí de usuário e item. Logicamente que quando você cria esse modelo, você vai ter ali valores aleatórios, valores desconhecidos, então você vai precisar dessa técnica de gradiente descendente para ajustar essas duas matrizes. Aí aqui eu agrego também o BU e o BI também, né, que também vão ser treinados, e tudo isso vai ser feito por meio do gradiente descendente. Bom, dada essa fórmula aqui do RMSE, a gente sabe que a raiz quadrada e a divisão pela constante são constantes, tá? Então isso não vai variar de par para par. Então, você pode eliminar. Você elimina a raiz, elimina aquela normalização. O que vai te sobrar? Vai te sobrar exatamente isso daqui, ó. Tá? Que é o somatório dos pares de usuário e item que pertencem ao conjunto de notas conhecidas, né? Conhecidas. E você vai usar o seu modelo para predizer e vai comparar esse valor com a nota real, vai tirar o quadrado, né, disso e vai agregando isso nesse somatório, né? E quanto menor vai ser esse somatório, né, o valor desse somatório, quer dizer que mais bem treinado vai sendo o seu modelo, beleza? Então, o que a gente quer na verdade, né? Ó, a gente tinha isso daqui, né? Ó, que era o somatório de UI pertencente a K do RUI menos RUI, predição, elevado ao quadrado, tá? Agora, esse cara que está aqui, ó, ele é o quê? Ele é o RUI, que vai ser o média global, mais BU, mais BI, mais um somatório do PUF, Q e F, tá? Para F de 1 até K. Tá? Esse daqui era o nosso modelo, né? Então, pegando tudo isso daqui e substituindo nesse negócio, vai me dar esse treco que está aqui, ó.
tá bom? Bom, substituindo então, eu tenho que, o que eu quero? Eu quero minimizar alguns parâmetros do meu modelo. Quais parâmetros que são? Bom, isso aqui não é, né? Isso aqui é um valor real, então não é o que eu quero alterar. Isso daqui é uma constante, porque é a média global. Então o que, que me resta? Vai me restar esse parâmetro e esses dois parâmetros que estão aqui. E é exatamente o que eu estou colocando aqui embaixo do min, né? Então eu quero minimizar esses valores, quer dizer, eu quero minimizar esse somatório. E como que eu faço isso? Eu faço isso por meio do ajuste desses caras que estão aqui, que são os parâmetros do meu modelo que são treináveis. Beleza? Tá, então esse negócio aqui é a minha função, vamos dizer assim, a função custo, né, a função objetivo, que a gente vê lá em aprendizado de máquina, que é o que a gente quer minimizar. E para minimizar essa função, pessoal, a gente usa diversas metodologias, entre elas as mais conhecidas seria o do gradiente descendente, que é o que a gente vai ver. Tem também esse outro aqui que é conhecido também na área de sistemas de recomendação, que é Alternating Least Squares, mas a gente vai focar nesse primeiro aqui, que talvez seja o mais popular. Bom, uma variante desse gradiente descendente, tá? Na verdade, esse gradiente descendente, ele vai realizar o processo ali de treinamento para em cada interação dele, ele faz o ajuste de todos os parâmetros do modelo. E existe uma variante que é o estocástico, que é esse cara aqui, que é o que realmente a gente vai usar, que ele vai fazer o treinamento, dado uma iteração, ele vai fazer o treinamento apenas daquele valor que a gente está observando naquele momento. Então, ao invés de ele fazer, em cada iteração, fazer o ajuste de todos os parâmetros do seu modelo, ele vai fazer o ajuste apenas daqueles valores, daqueles parâmetros relacionados com o dado de entrada, né, com a nota real, né, lá do conjunto de treinamento, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais para convergir, mas ele, de modo geral, ele é mais rápido do que o outro, tá bom? Quer dizer, ele precisa de mais interações para convergir, mas as interações em si elas são bem mais rápidas do que o gradiente descendente normal. Então, como é que funciona? Né? Ó, a gente vai chutar um conjunto de valores iniciais para os parâmetros. Quais parâmetros? É a matriz P, a matriz Q, o vetor BU e o vetor BI. Beleza? Calcular o erro comparando os dados reais de K. O que é o K mesmo? O K é o conjunto de pares, o I conhecidos, tá? Conhecidos. Comparando isso com a predição do modelo que vai usar isso daqui, né? Beleza? Usando aquela fórmula que é exatamente essa daqui. E aí, o terceiro passo é usar a derivada desse erro, quer dizer, a gente vai ter que encontrar as derivadas parciais dessa função para ajustar os valores das matrizes. Tudo bem? Bom, por que derivada, né? Então, o pessoal que não está muito familiarizado com isso, não lembra direito quando aprendeu cálculo lá na graduação, eu vou falar um pouquinho aqui da intuição, né, de usar a derivada, né? Bom, nessa figura a gente tem aqui um exemplo bem básico, tá? Que consiste no quê? Consiste de eu ter um único parâmetro, que é esse n, tá?
Então, isso daqui seria o seu, imagina que isso daqui seria o seu erro, ou seu RMSE, tá? Que é o que você quer minimizar. Tá? Ou a gente pode chamar isso aqui da função objetivo, tá? Que é o que você quer minimizar, você quer que sejam valores cada vez menores. Né? Que na verdade seria esse treco aqui, mas pensando em um único parâmetro. Aqui você tem número de usuários como parâmetro, mais número de itens como parâmetro, mais uma matriz inteira aí como parâmetro, mais uma outra matriz inteira como parâmetro. Então é multidimensional, né? Aqui nesse caso a gente está tendo apenas um único parâmetro aqui para minimizar. Então reparem que o que está em vermelho é o meu erro, né? É o desempenho, né, dessa função objetivo de acordo com o quê? De acordo com o meu x, que é o valor que eu quero ajustar. Então, pessoal, imagina que esse x aqui seria a minha entrada, né? Ao ser o parâmetro que eu preciso ajustar de modo que quando eu aplico o f de x, isso aqui eu quero minimizar, então, esse negócio, né? Então, eu quero minimizar isso em função de x, tá? Então, como é que o algoritmo vai funcionar, né? Eu vou chutar um conjunto de valores iniciais para esses parâmetros. Então, imagina que eu seleciono aqui x igual a 1, por exemplo. Então, eu chutei aí um valor inicial para esse x. Então, imagina que esse x igual a 1 é exatamente esse x1 que está aqui, ó. Então, aplicando um f de x nesse x1, ele vai me dar esse ponto aqui lá na minha função. Tá? Bom, mas não é o meu mínimo, né? Eu quero encontrar o mínimo, um valor mínimo de x tal que o f de x seja mínimo, né? Então, eu preciso saber se eu tenho que ir para a esquerda, quer dizer, eu tenho que diminuir um pouquinho esse x, tipo x igual a 0,8, ou se eu tenho que ir um pouquinho para a direita, tipo fazer x igual a 1,2 ou 0,3, tá? Então, para qual direção que eu devo ir? Para a esquerda ou para a direita? Então, para eu saber se eu preciso somar ou diminuir, aumentar ou diminuir aquele valor inicial que eu selecionei para x, eu aplico a derivada dessa função f. Por quê? Porque quando eu aplico a derivada, nesse caso aqui, eu vou ter a reta tangente, né, de acordo, lá naquele ponto que eu estou. Tá? E essa reta tangente, ela vai ter uma inclinação. Ou ela vai estar decrescente, ou ela vai estar crescente, ou ela vai estar ali na horizontal. Né? Então, pessoal, esse caso aqui é quando essa derivada vai ter um valor menor do que zero. Aqui seria maior do que zero e aqui seria igual a zero. Tá? Então, quando essa derivada me dá um valor que é menor do que zero, quer dizer que a reta está decrescente, e com isso eu sei que eu tenho que somar um pouquinho, alguma coisa no x, para que quando eu aplique de novo o f de x, eu tenha um erro, a função objetiva seja menor. Tá? Bom, supondo que ao invés de eu fazer... supondo que eu aumente um pouquinho e eu vá lá para x,1,2, tá? Aí pode ser que esse 1,2 caia exatamente aqui, ó. Tá? E aí, nesse caso, eu vou aplicar também a derivada, aí eu vou encontrar a reta tangente, supondo que ela seja crescente, como está aí, tá? Então, o que eu vou fazer, né? É crescente, aí eu tenho que agora diminuir um pouquinho do meu x. Então eu vou lá e diminuo um pouquinho, tipo, faço 1,1. Tá? Então daí agora eu teria, por exemplo, esse cara aqui. Eu vou fazendo isso, pessoal, até que eu atinja um valor de x
onde eu tenho o meu mínimo aqui da função, tá? Que é exatamente o que a gente quer, ó. Quando a gente chega no mínimo da função f, quer dizer que eu encontrei um valor para o meu parâmetro tal que a função objetivo seja mínima, tá? Que eu tenha minimizado ela. Tá bom? Então a intuição é mais ou menos essa daí, né? Então a gente vai usar a derivada para saber se a gente tem que aumentar ou diminuir aquele parâmetro que a gente está ajustando em cada interação nossa. Olha aqui o que acontece, pessoal, quando eu aumento o meu n para 2 agora. Então agora eu tenho dois parâmetros de entrada, certo? E então é como se eu tivesse agora um gráfico como esse, onde ao invés de eu ter aqui como a função objetiva, isso daqui seria o seu y, que também faz parte da entrada, e aqui o meu x, que também faz parte da entrada, e a minha coordenada z, né, que seria aqui, né, seria esse z, aí sim seria a minha função objetivo, tá? Então imagina que esse gráfico que está aí é como se fosse um mapa onde eu tenho um vale ali conforme eu vou me aproximando no ponto central, tá? Então é como se eu tivesse um vale assim, e isso aqui eu estou visualizando isso aqui de cima para baixo, tá? E aí eu tenho que encontrar valores aqui para essas duas variáveis para eu chegar nesse ponto central, que é exatamente esse que está aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Né? A minha entrada é o x e o y. Eu vou ter que encontrar valores iniciais para x e y. E aí, ao invés de calcular simplesmente derivada, a gente chama, quando a gente está trabalhando com mais do que uma dimensão, a gente chama de gradiente, né? Então, encontrar o gradiente significa aplicar as derivadas parciais em relação a cada parâmetro que a gente está trabalhando naquele momento, tá? Então, a minha função f, eu vou ter que aplicar a derivada parcial na função f em relação a x e depois aplicar a derivada em relação a f em relação a y. Tá? São as derivadas parciais da minha função f, que é bidimensional, tá? Tem dois parâmetros. Bom, então isso aqui é o gradiente, e aí esse gradiente, pessoal, ele aponta sempre para o topo lá da tua função. Mas a gente não quer o topo, a gente quer o mínimo, né? Então, para encontrar esse mínimo, a gente tem que colocar um menos aqui na frente. Tá? Então, por isso que, como é mínimo, a gente tem que negar esse gradiente, beleza? Bom, fazendo isso então, eu vou determinar um valor inicial para x1 e para y1, aplicando a derivada parcial em relação a x, eu sei que, por exemplo, eu tenho que ir um pouquinho para a esquerda. Então eu vou setar para x2. Faço isso em relação à derivada parcial em relação a y. Aí eu sei que eu teria que aumentar um pouquinho esse y, então eu venho para cá. Aí eu faço isso de novo numa segunda iteração para x de novo. Então daí eu sei que eu tenho que também, por exemplo, ir para a esquerda. Então eu vou fazendo esse processo, pessoal, aumentando ou diminuindo aqui o x e o y, para que esse caminho até o centro aqui seja encontrado. Tá? Então esse centro aqui indica que eu tenho um valor de x e um valor aqui de y que fazem com que a minha função f de x e y seja mínima, tá? Então eu quero isso aqui é a minha minimizar nessa função f, beleza? Então esse daqui é o exemplo para duas dimensões,
Só que aí, como eu falei, né, o nosso caso ele é multidimensional. A gente tem vários e vários parâmetros aí para ajustar, né? Então, como que vai ser feito isso? Ó, eu tenho a minha função custo, função objetivo, que é essa aqui, né? Então, eu quero minimizar o B, o P e o Q, né? Bom, eu vou calcular aqui inicialmente o erro, tá? Então, o erro desse usuário item vai ser o quê? Vai ser a nota real menos a nota predita, que vai ser exatamente esse negócio, tá? Nota real menos todo o meu modelo aqui, ó, que faz parte da definição do RUI chapéu, né, que é a predição. Beleza? Bom, pela regra da cadeia, pessoal, eu vou encontrar aqui, ó, antes de falar da regra da cadeia, o que eu preciso, né? Eu tenho os parâmetros BU, BI, PUF e Q e F. Isso aqui, logicamente, tá? Isso aqui para todos os usuários, todos os itens, todos os usuários e todos os fatores, todos os itens e todos os fatores, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma quantidade de usuários, aqui uma quantidade de itens, aqui uma matriz de usuários por fatores e aqui uma matriz também de itens por fatores, tá? Então, cada quadradinho desse aqui é um parâmetro a ser ajustado, né? Só que aí eu vou calcular, então, as fórmulas, elas são as mesmas, tá? Para cada usuário, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho a derivada parcial em relação ao usuário BU, tá? Em relação ao parâmetro BU, do erro ao quadrado, tá? Então, o que é isso? Então, né, o erro ao quadrado é esse cara que estava aqui, né? Que é exatamente o que está aqui dentro aqui da fórmula, né? E aí elevado ao quadrado, que é esse negócio. Então, por isso que tem elevado ao quadrado aqui, tá? Eu fiz dessa maneira para poder mostrar a regra da cadeia, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, dá uma pesquisada aí em regra da cadeia e cálculo, tá? Para fazer derivada, aplicar a derivada aí de uma função derivada parcial, né? Bom, então eu vou jogar esse 2 para trás, tá? Então esse 2 fica aqui para fora, e aí vai ser duas vezes o erro de UI vezes a derivada do erro em si, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Né? Então eu estou abrindo de novo aqui o erro, tá? Que é o que está aqui, né? Então, agora aplicando a derivada parcial em relação a esse negócio, vai me dar o quê? Bom, tudo aquilo que não faz parte dessa parte de baixo aqui, do parâmetro, né, que a gente está querendo fazer a derivada parcial, vira constante, tá? Então isso aqui vai virar constante, isso vai virar constante, isso vai virar constante, e tudo isso aqui vai virar constante. Então o que vai me sobrar? Vai me sobrar o menos BU, que aí eu vou ter que aplicar a derivada em cima dele, né? Que daí vai me dar 1, né? Quer dizer, vai me dar menos 1. Então esse menos 1 eu vou jogar para fora, aqui, né? Vou aplicar aqui para fora, que vai me dar menos 2EUI. Tá? Então esse é o resultado aqui da derivada da função em relação a BU. Tá? Vou fazer isso em relação a BI, vai me dar isso também. Tá? Então aqui eu vou fazer em relação ao PUF e o QIF, tá? Que vão me dar esses dois valores que estão aqui. Tá?
Bom, e aí com base nisso, pessoal, nessas informações, é onde eu faço, né, o passo seguinte, que é ajustar os parâmetros de acordo com essas derivadas que eu acabei de encontrar. Beleza? Então, olha só, como a gente que faz para usar isso então no ajuste dos parâmetros, quer dizer, para a gente poder ir para o mínimo da função, né? Então eu vou usar essa fórmula que está aqui, né? Dado um parâmetro, esse parâmetro vai ser ajustado como o valor anterior que eu tinha antes, tá? Sendo que o J aqui seria a interação, tá? Seria um determinado passo, então tipo, na J ésima iteração, eu vou pegar o valor anterior que eu tinha, e aqui, pessoal, eu estou subtraindo por quê? Porque lembra que eu quero encontrar um mínimo, né? Então é um mínimo, então o gradiente aponta para o topo, então eu quero apontar para o vale, então é por isso que é menos, tá? Aí eu tenho esse gama que está aqui, que é uma taxa de aprendizado, que é o quanto que esse valor aqui do gradiente vai interferir no valor que eu tinha antes lá do meu parâmetro, tá? E aí depois eu multiplico aqui pelo valor ali da derivada parcial mesmo em relação a esse próprio parâmetro, tá? Então, essa taxa de aprendizado, pessoal, ela serve para que, quando a gente for aumentar ou diminuir um pouquinho um desses parâmetros, a gente não fazer um salto muito grande e, com isso, fazer com que o modelo não consiga ser treinado, tá? Porque você pode selecionar um valor para x que está aqui, aí você sabe que ele tem que ir para a direita, e você vai colocar um valor muito grande, ele vem para cá, aí depois ele vem para cá de novo, depois ele vem para cá, né? Ele vai fazendo esse processo e ele vai demorar muito ou até nunca vai conseguir chegar no mínimo, né, da função. Então a gente precisa escolher um valor para essa taxa de aprendizado que não seja nem muito pequena e nem muito grande, tá bom? Bom, então, mas olha só aqui o que eu tenho, né? Ó. Então, vou escrever aqui de novo, né? Ó. Então, um parâmetro, o valor dele vai ser o valor anterior que eu tinha antes, menos o taxa de aprendizado, vezes o gradiente desse parâmetro J, tá? Que é o que está ali, né? O do J menos 1 aqui, né? J menos 1. Então, olha só, para o parâmetro BU, vai ser o quê? O valor anterior desse BU, tá? Então, o valor anterior do BU menos a taxa de aprendizado vezes a derivada parcial em relação a BU. Essa derivada parcial em relação a BU é menos 2EUI, tá? Que a gente tinha acabado de calcular aqui, ó, a derivada parcial em relação a BU. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter menos 2EUI, tá? Que, por sua vez, eu posso pegar esse menos e jogar para fora, que vai me dar mais aqui, e esse 2 eu posso agregar na função, na taxa de aprendizado. Então, por isso que ficou BU igual ao próprio BU, mais agora a taxa de aprendizado, vezes o erro de UI, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Beleza? E isso é feito, então, para todos os outros valores, né, para os outros parâmetros. Tá? Então eu vou pegar cada valor desse aqui, ó, e vou substituir nessa forma e vou encontrar para cá uma função, tá?
uma fórmula, né, uma fórmula de ajuste para cada parâmetro do meu modelo. Beleza? Bom, uma coisa também que você pode agregar aqui nessas funções aqui de ajuste, pessoal, é adicionar ou, ou substituir, né? Você pode adicionar ali, na verdade, um termo que é a taxa de regularização, tá? Que é, que é como se fosse uma penalidade que você dá àquele ajuste de acordo com o próprio valor de BU. Então, se você vai tentar, por exemplo, fazer um ajuste desse BU que seja um valor muito grande, por exemplo, então você pode adicionar essa regularização para que esse ajuste não seja tão abrupto, tá? Então é mais ou menos para isso que serve essas regularizações que a gente adiciona aqui, tá? É para que quando você faz um ajuste de um determinado parâmetro, se esse ajuste ele for muito grande, ele ainda penalizar um pouco aí para que essa mudança, né, de um valor para outro naquele parâmetro seja mínima, seja mais suave, né? Tá bom? Então tá aí, pessoal. Com base nisso, a gente tem o primeiro modelo nosso, que é o Funk SVD, que esse Funk SVD ele foi criado durante a competição da Netflix, que aí foi o primeiro modelo, né, que foi proposto, que visava então substituir o SVD tradicional da álgebra, né, por um modelo baseado em aprendizado de máquina, né. Então, como é que funciona aqui esse algoritmo, né? A gente vai inicializar os vetores BU e BI, tá? A gente vai também inicializar as duas matrizes P e Q, sendo que essas matrizes P e Q, pessoal, a gente vai determinar um número de fatores pré-definidos, tá? A gente vai definir aí um valor de K, né, de fatores aí para essas duas matrizes, e com isso a gente vai estipular as dimensões de cada uma. Bom, aí eu tenho um primeiro laço, que é o f de 1 até k, né, que vou percorrer para cada fator, eu vou ter um segundo laço aqui que eu vou repetir até convergência, né, até a convergência, e dentro desse laço eu tenho mais um outro laço que vai percorrer todos os pares de notas conhecidas. Eu vou calcular a predição para RUI desse cara. Como eu tenho a nota real, né, eu tenho ela lá no meu conjunto. Vou comparar isso com a predição. E fazendo essa comparação, eu vou gerar o meu EUI, tá, que é o erro. E esse erro vai ser aplicado lá em todo aquele processo, né, que é esse cara aqui, para ajustar os parâmetros BU, BI, QI, F, PU, F, que é exatamente essa linha que está aqui embaixo. Beleza? Bom, vamos ver aí então na prática como que vai funcionar isso. Bom, pessoal, então eu estou aqui no meu R agora. A gente vai fazer um experimento aí com esse algoritmo, né, Funk SVD. E para treinar o modelo, a gente precisa de uma base de dados um pouco mais extensa para poder fazer os ajustes dos parâmetros, né? Então eu vou ler aqui um arquivo que veio lá de uma base de dados que é lá da MoveLens, tá? Depois eu vou mandar para vocês o link, tá? Na verdade, deixa eu mandar já aqui, ó, mostrar aqui para vocês.
Então, MoveLens, eu tenho, eu tenho vários conjuntos de dados aqui da MoveLens, e sendo que o menor deles, que a gente normalmente usa para treinar, para testar alguma coisa bem rápido, tá? É esse aqui de 100K, que é 100K quer dizer que tem 100 mil interações ou 100 mil notas nessa base de dados. Então, quando você baixa esse arquivo que está aqui, ele vai ter vários arquivos, na verdade, tá? Ó, então tem o .data, o .info, entre outras coisas, tá? E a gente vai usar um desses arquivos que é o ua.base, que é o que eu estou mandando ler aqui na minha aqui no meu terminal, tá? Bom, então eu vou ler aqui o a.base, vou colocar aqui que não tem cabeçalho, tá? Então eu vou deixar como falso. E a separação aqui entre as colunas é o tab, tá? Então é barra T. Bom, então eu estou lendo aqui. Se eu der um head aqui nesse R, ó, então eu tenho aqui o meu conjunto lido. Esses dados, então, eles estão nesse formato aqui, ó. A primeira coluna é o ID do usuário, segunda coluna é o ID do item, terceira coluna é a nota real e a quarta coluna é o timestamp que aquela nota foi dada. Então, eu vou pegar, então, criar uma outra variável R que eu vou transformar numa matriz e eu vou ler aqui da primeira à terceira coluna, que é o que nos interessa. Então aqui eu vou ter, ó, head de R vai ser os três valores aí, que é o ID do usuário, o ID do item e a nota, tá? Bom, aí eu tenho, pessoal, uma implementação deste algoritmo, tá? Que eu acabei de explicar. Então a implementação disso está nesse arquivo que está aqui, ó. Depois eu vou disponibilizar para vocês também esse arquivo. Reparem que ele é bem parecido, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? A minha média global vai receber, então, reparem que a minha função, né, FunkSVD, recebe aquela minha matriz R. Essa matriz R vai estar nesse formato aqui que eu acabei de ler lá no terminal, beleza? O valor de K é o número de fatores que eu tenho, que é exatamente esse cara aqui, ó. Beleza? Então, número de fatores. LR é a taxa de aprendizado que eu vou usar aqui, ó. Que é esses caras que estão aqui. Tá bom? Taxa de aprendizado. Deixa eu voltar aqui. O reg é a regularização. Essa regularização, ela seria esses lambdas que estão aqui, ó, nas funções, beleza? E aqui o número de iterações que eu tenho aí para executar. Então esse número de iterações, na verdade, eu estou substituindo esse até convergir para 10 interações. Então ele vai executar isso 10 vezes. Então eu vou inicializar o BU e o BI. Tá? Então, na verdade, aqui eu vou encontrar aqui a minha média global, que é o Mi, né? Número de usuários eu pego pelo ID, né? Então, da minha matriz R, eu pego qual que é o máximo ID da primeira coluna, tá? Então, da primeira coluna são os usuários, que é o que está aqui. O número de itens é o máximo da segunda coluna, que é esse cara que está aqui,
tá? Então eu já sei qual que é o número de usuários e de itens. Aqui eu estou inicializando os vetores BU e BI. Então, o BU seria um vetor, onde aqui é número de users, tá? E o BI vai ser também um vetor, onde a dimensão dele é n itens, tá bom? Aí, a minha matriz P é essa definição que está aí. Como que eu faço ela? Ela vai ser, então, uma matriz do que? O número de linhas vai ser o número de usuários, n users. E o número de colunas é o K, número de fatores. Tá? Então essa matriz P, ela está sendo inicializada com o valor 0.1. Tá? Então todos os valores aqui vão ter 0.1. Tá? Bom, faço isso também para a minha matriz Q. Minha matriz Q vai ser número de itens por fatores, tá? Também com 0,1 ali. E daí o que eu vou fazer? Né? Então eu tenho essa primeira iteração, é f de 1 até k, é exatamente esse for. Depois, esse repita é 10 vezes, né, que eu estou fazendo, que é o número de iterações. Então, por isso que eu estou fazendo aqui o L de 1 até m iter, tá, que é o número de iterações. O terceiro, né, que é esse cara aqui, esse terceiro laço, é esse cara que está aqui, que vai então de J de 1 até o número de linhas de R. Tá? Esse número de linhas de R, o R é esse cara que está aqui como entrada. Então, cada linha dessa variável R é uma interação conhecida. Tá? É um par de usuário, item e a nota real. Então, a primeira coluna, então eu estou no J igual a 1, por exemplo, eu estou nessa primeira linha. Então, daí o R de J1, né, que é igual a 1, vírgula 1, corresponde ao ID do usuário. Aí, a mesma coisa, com a segunda coluna, eu tenho o ID do item, tá? Então, eu estou aqui armazenando o ID do usuário, o ID do item. A nota real é na terceira coluna. Aí, a minha predição. Olha a predição aqui, como é que é. Ó, é a média global, mais o BU, mais o BI, tá? Mais a multiplicação do vetor do usuário, lá da matriz P, vezes, tá, a matriz Q. Tá? Então é exatamente essa linha aqui, ó, calcular a predição para RUI. É exatamente essa linha que está aqui. Bom, aí eu vou fazer agora os ajustes de BU, BI, PU, F, Q e F. Tá? Então daí para isso eu preciso dessas fórmulas que estão aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, essas fórmulas eu vou encontrar assim, né? Eu encontro o erro primeiro, essa linha aqui, nota real menos a nota predita, olha aqui. Depois, o ajuste de BU vai ser o valor anterior de BU, que é esse, mais o learning rate, a taxa de aprendizado, que é esse parâmetro gama, vezes o erro, tá? Que é esse cara que está aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu não estou adicionando a regularização, mas se você quiser, fique à vontade aqui para adicionar menos reg vezes BU de U, tá? Pode fazer assim. Depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada aí na como é que vai ficar o resultado, né, de aplicar essa regularização, tá? Mas pode colocar assim.
Então eu tenho a regularização vezes o BU, 2 menos a regularização vezes o BI, que é essa parte que está aqui, né? Aí, pessoal, uma coisa que é importante é a gente armazena o valor temporário de PUF, porque quando a gente, por exemplo, aqui, supondo que eu encontre esse QIF novo que está aqui, né? Esse valor depois ele vai ser usado aqui, ó, tá? Só que esse valor aqui ele tem que ser o antigo, tá? Porque senão a convergência pode ser afetada aí, tá? Então, por isso que aqui nesse caso da implementação eu estou calculando primeiro o P, o F, então é como se eu trocasse aqui, né, um pelo outro. Então eu armazeno primeiro em temp de UF aquele valor que eu tinha antes, aí atualizo o valor de fato, tá? Por meio da fórmula aqui, que é exatamente o que está aqui, né? Ó, PUF antigo, que é essa parte, mais o learning rate, vezes o erro, que é esse, vezes o QIF, que é esse aqui, menos a regularização vezes o PUF. E aí depois, para ajustar o outro, tá? O outro parâmetro, eu uso o temp de UF, que é o valor antigo, que estava aqui, né? Beleza? Então essa daqui é a implementação do Funk SVD. Agora, a gente pode então rodar aqui, né? Então eu vou importar primeiro o código funk svd.r, tá? Importei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar treinar aí o modelo, ó. Funk vai receber vou chamar então aquela função funk svd, passando a minha matriz R, tá? Que é a matriz de treinamento. O K, que é o número de fatores, vamos colocar aí, por exemplo, 4 fatores. E aí os outros valores, tá, de learning rate, regularização e número de interações, eu vou deixar aqui do jeito que está aqui, que é os valores default, tá? Se você quiser alterar, pode mudar, é só alterar ali na chamada. Mas fazendo isso, ele vai agora fazer todo esse treinamento para a gente, tá? Ele vai demorar um pouquinho aí para convergir, né? Para terminar todas as interações. Mas vamos esperar um pouquinho. Bom, terminou aqui, ó. Agora, então, o que eu tenho, né? Reparem que a minha função retorna para fora uma lista com todos esses parâmetros, tá? Então, então esse funk que está aqui, eu consigo acessar, por exemplo, a média global, que é o Global Mean. Ele já encontrou para mim, que é 3,52. O BU tá aí, tá? Então eu tenho 900 e alguma coisa aí de usuários, tá? Então colocar na forma de head aqui, ó. Tá? Então aqui é do primeiro usuário, ou do segundo, do terceiro, então são os vieses de cada usuário, tá? Os vieses dos itens, tá? Da minha matriz P, tá aqui, tá? Então reparem que isso daqui, essas linhas seriam usuários, e aqui seriam os fatores, 4 fatores, né, que foi o que eu especifiquei na chamada. E a minha matriz Q, que é também itens por fatores. Aí, pessoal, para poder depois calcular uma predição, é só eu fazer a aplicação daquela fórmula, né? É a fórmula que era
a fórmula, que é essa aqui, né? Tá? Então, o que eu vou ter, né? Supondo que eu queira calcular a predição do usuário que tenha ID igual a 500 para o item que tem ID 100, tá bom? Então vamos lá, ó. Então a minha predição vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o funk da média global, tá? Então média global mais o viés do usuário 500 mais o viés do item 100, beleza? E mais a multiplicação do vetor do usuário e do vetor do item das matrizes P e Q. Então eu vou fazer P de 500, quer dizer, prego aquela linha inteira, né, da linha 500, vezes, tá, multiplicação é produto, né, escalar, tá, Q da linha 100, beleza? Então calculei, ó, daí a minha predição então 3,99, tá? Então esse é o valor então da predição, né, do usuário 500 para o item 100, beleza? Existe uma variação, pessoal, desse algoritmo Funk SVD, que simplesmente eu faço uma mudança na ordem aí desses laços. Reparem que no Funk SVD eu começo com os fatores, tá? Vou tentar apagar um pouco aqui. Então, olha só, eu começo com fatores, depois eu tenho número de repetições, número de iterações, né? E depois eu entro ali na minha parte dos dados em si, né? Agora, reparem, pessoal, que para cada fator f, eu estou atualizando BU e BI, sendo que eu não precisaria atualizar isso porque esses valores não dependem dos fatores, né? Reparem que aqui, ó, BU e BI não dependem do valor de f, né, que é o fator que está sendo calculado aqui. Então, eu não precisaria calcular isso toda vez para todos os fatores. Então, eu estou chamando aqui de SVD otimizado, que consiste então de eu mudar um pouquinho a ordem desses laços para algo como que está aqui, né? Ó, eu vou começar com o número de interações, depois eu vou ter aqui percorrendo todos os pares de usuário e item conhecidos, e aí para isso eu vou calcular a nota e atualizar o BU e BI, e aí depois disso eu tenho um outro laço só para calcular a atualização de PUF, Q e F, tá? Que são os dois parâmetros que dependem mesmo do F. Tá? Então isso acaba ficando um pouquinho mais rápido e, e a gente também, na verdade, o resultado vai ser praticamente o mesmo, né? Mas ele vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Eu vou ler a implementação desse segundo código também eu tenho aqui disponível.
Então eu vou ler esse código aqui, né, ó, source svdopt.r, que eu chamei, tá? Que é esse cara que está aqui, ó. Esse cara aqui. Então, assim, o funcionamento é bem parecido, tá? Eu implementei quase que igual, né, o outro. Então, eu tenho inicialização aqui do BU, do BI. A única coisa que eu estou fazendo é inicializar as matrizes P e Q com a distribuição normal, tá? Com média 0 e desvio padrão 0.1. Mas é basicamente isso que altera. E de resto aí é basicamente só alterar a ordem dos laços. E além disso, eu estou também colocando mais uns textos aqui para mostrar o funcionamento. E estou também vou jogar para fora também o erro de acordo com a iteração. Então, para cada iteração L que eu tenho, eu vou mandar imprimir o erro para depois a gente poder plotar isso na tela, tá? Então é basicamente essas que foram as alterações nessa nova implementação. Então, pessoal, aqui consiste basicamente em eu chamar a função, vou chamar aqui de svdopt, que é svdopt, vou chamar o R, também vou usar 4 fatores, e que mais? É basicamente isso. Vamos deixar aqui ele rodando. Então ele vai agora treinar todo o modelo de novo. Então, ó, ele terminou de rodar. Aí eu vou plotar aqui na tela o erro, né? Então esse erro foi o que eu coloquei a mais aqui, né? Então eu estou mandando para fora aqui esse erro, que é um vetor, tá? De acordo com o número com o valor da iteração L, eu vou adicionando aí esse erro. E aqui então eu estou plotando aí esse erro na tela para a gente ver aí o funcionamento, tá? Deu um errinho aqui, né? Tá, o problema é que eu usei aqui um outro, chamei aqui de svdopt, né? Aqui também. Então tá aqui, ó, essa daqui é a minha curva de aprendizado do meu modelo. Então esse eixo Y é o erro, né? Que é o meu RMSE, né? Que seria a nota real menos a predita, tá? Então, de acordo com as iterações, tá? Eu tenho 10 iterações, que foi o que eu especifiquei. A cada iteração, os ajustes de P, Q, BU, BI estão fazendo com que, quando eu vou encontrar uma nova predição, eu encontre um erro cada vez menor. Tá? Então, por isso que ele vai diminuindo. E isso aqui é o que comprova que o nosso método, nosso algoritmo, ele de fato está convergindo. Beleza? Então, é basicamente isso, tá? Então, o algoritmo é esse. Também eu vou disponibilizar para vocês. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Tá, para finalizar, pessoal, a gente tem o algoritmo SVD++, tá? Que também é um algoritmo aí que é bastante famoso, que ele é uma extensão desse SVD aí que a gente tinha.
Qual que é a ideia dele, né? A ideia é ele adicionar um fator a mais aí nesse modelo. Reparem que eu tenho algumas coisas em comum com o SVD que eu tinha antes, tá? Então, meu SVD como que era, né? O SVD era o nota predita vai ser média global mais BU mais BI mais PU QI transposto, tá? Então, nessa notação aqui, ó, é a notação, imagina que eu tenho o PU é um vetor e o QI é outro vetor. Então, daí eu faço a multiplicação de um pela transposta do outro, isso aqui vai me dar um valor real, tá? Então, reparem que a comparação, o que eu estou adicionando nesse SVD aqui nesse SVD++. Então, repare que isso aqui é igual, isso é igual, isso é igual, isso é igual, tá? Só mudou aqui a ordem. E nessa parte aqui do PU, que é o perfil do usuário, eu agrego essa segunda parte, que é o que está aqui. Essa segunda parte, pessoal, é o que? Isso daí é o feedback implícito do usuário, tá? Então imagina que você tem um cenário numa aplicação onde usuários podem, além de fornecer notas para filmes, por exemplo, você quer capturar também se o usuário visitou ou não um determinado filme, se ele acessou uma página, se ele quantas vezes ele acessou aquela página e coisas assim. Então isso eu poderia considerar na construção do perfil desse usuário, tá? E é exatamente o que esse parâmetro y aqui faz. O que é esse parâmetro y? Reparem aqui essa parte aqui do somatório, ó, j pertencente a NU, tá? O que é esse NU? NU são os itens que foram visitados pelo usuário U. Tá bom? Então, e esse y aqui, na verdade, y acaba sendo também uma matriz de itens por fatores, que vai ser treinada junto com todos os outros modelos. Beleza? Então, e aí você tem essa normalização aqui que você vai aplicar, tá? Que esse menos meio, na verdade, é 1 sobre o tamanho de NU raiz disso, né? Então, esse menos meio aqui não precisa se preocupar. Então, eu vou somar, né? Vou agregar todos os itens que o usuário visitou, faço um somatório de todos esses vetores, que é exatamente isso daqui. Aí eu vou normalizar esses vetores por meio desse fator aqui de normalização. Vou somar com o vetor do usuário, né, que é o PU, e aí a partir disso eu multiplico pelo QI e somo o restante, que faz parte do SVD comum. Tá? Então, esse modelo SVD++ foi criado por Koren, tá? Então tem um autor aí, o Yehuda Koren, tá? Ele foi um dos vencedores da competição da Netflix, tá? De $1 milhão de dólares, né? E esse algoritmo SVD++ não foi o que ganhou, né, a competição, foi um dos modelos, tá? Mas o SVD++, ele acaba melhorando um pouco aí a acurácia da predição.
Reparem que o treinamento desse modelo vai seguir o mesmo esquema, tá? Então eu vou ter agora os parâmetros do meu modelo. Tenho BU, BI, PU, QI. Agora eu tenho um a mais aqui, que é o YJ. Se eu aplicar as minhas derivadas parciais em relação a cada um desses parâmetros, eu obtenho as minhas funções, minhas fórmulas de ajustes para cada parâmetro meu. Tá? E aí, usando isso, eu consigo daí então implementar o meu algoritmo, né, do SVD++. Então reparem que, por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo um ajuste de BU e de QI de BI, aqui eu estou fazendo o ajuste do PUF, aqui eu estou fazendo o ajuste de QIF, e aqui eu estou fazendo o ajuste da matriz Y. Tá? O resto é tudo igual praticamente. E aqui também eu tenho a chamada, né, desse outro, do SVD++. Eu não vou fazer aqui com vocês porque ele demora um pouquinho mais, mas reparem que usando aquela minha base da Movilens, eu comparei o SVD comum com o SVD++. Isso aqui foi o erro, né, de cada um. E reparem que o meu RMSE ele acabou caindo usando um conjunto de teste. Tá? Então de 1,03 ele foi para 1,01. Usando os mesmos números de fatores, usando o mesmo número de interações aqui em ambos os modelos, o que nos indica que o SVD++, adicionando esse parâmetro y de feedback implícito, acabou gerando predições mais precisas. Bom, então pessoal, essa aqui foi a finalização da aula de filtragem colaborativa. A gente viu então os algoritmos baseados em vizinhança, KNN, como user KNN e o item KNN. Esses algoritmos são bons para detectar relacionamentos fortes entre os itens que são próximos entre si. Tá? Então, se você tem quer ter uma visão local, quer dizer, se você tem grupos de usuários que são bem similares entre si, mas eles são diferentes da maioria da população, então a baseada em vizinhança acaba sendo bem interessante para isso. E aí a baseada em fatores latentes, ela é melhor para capturar essa visão mais global aí dos dados. Beleza? Porque exatamente ele faz esse treinamento do modelo usando todas as notas conhecidas. Como vantagens da filtragem colaborativa, ela é uma técnica bem estudada e bem entendida, funciona bem com vários domínios, porque você não precisa de informações de metadados, ela é independente de domínio, e não precisa também ter um conhecimento especializado, porém ela requer a colaboração da comunidade, ela tem uma alta esparsidade dos dados, ela não tem integração com outras fontes de conhecimento, quer dizer, se você quer usar metadados, você já tem que alterar o modelo, né? E baseada em modelos, é difícil de você explicar as recomendações, tá? Porque como eu tinha falado, os fatores eles são latentes, você não consegue identificar eles de uma maneira tão fácil. E aí você explicar como que a fatoração de matriz gerou aquela recomendação para o usuário, acaba sendo difícil de fazer. Tá? Bom, basicamente é isso então, não é, pessoal? Aqui eu tenho algumas referências aí desses algoritmos. E acho que é isso então, né? Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima.